primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que está bem perto de anunciar a contratação do atacante Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca, pertence ao Itaboraí e está emprestado ao Volta Redonda até o fim do Campeonato Estadual. A ideia do Vasco é até quinta-feira confirmar o empréstimo até dezembro junto ao Itaboraí. Dessa maneira, a ideia do Vasco é que o Lelê dispute até o fim do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda e se mude para o Campeonato Brasileiro para defender o Cruz Maltino. Bora falar agora sobre a última tentativa do Chelsea em contar com o Andrei, volante contratado recentemente por 12 milhões e meio de euros junto ao Vasco. Ele ainda não tem o visto de trabalho. A tentativa de garantir essa permissão para que ele jogue via pontos, a modalidade comum, não foi obtida. E agora o Chelsea trabalha para que ele possa ser inscrito como um special talent, ou um talento especial. Seria uma permissão dada pela liga inglesa aos caras que são fenômenos. O Chelsea está batendo na tecla de que esse menino de só 18 anos de idade, que vestiu a camisa 5 da seleção brasileira sub-20, foi artilheiro, craque e campeão do Sul-Americano, que acabou de se encerrar, mostrando que ele tem de fato talentos. Detalhe importante, se o Chelsea não conseguir essa permissão para que ele seja inscrito, vão ser dois caminhos. Ou ele permanece por lá à espera do Mundial de Clubes marcado para maio, que poderia garantir mais pontos para a permissão da inscrição, ou o atleta pode ser emprestado para o futebol brasileiro. E aí que entram Corinthians, Palmeiras e Internacional, os mais interessados na contratação do volante. E o grande ponto é que o Chelsea, nessa situação, só pretende emprestá-lo por 4 meses. Coelar no Vasco está tendo várias informações sobre o Coelar, que o Vasco fez proposta. Então, Jonathan, estava contando agora há pouco que o pessoal do Goal cravou que ele estava fechado antes do Mundial. E eu acho difícil essa história, porque o Al Hilal não pode contratar jogadores, ele pode contratar, ele não pode registrar jogadores, ele tem um transfer ban contra si. E aí, se ele registra, se ele vende o jogador, ele não consegue ocupar essa vaga. Tá? E o Coelar tem contrato com o Vasco, com o Al Hilal até junho de 24, tá bom? William Rodrigues pergunta sobre Nathan Silva no Vasco. O Nathan é aquele zagueiro do Atlético que deve ter ainda menos espaço com a chegada de um zagueiro uruguaio. Torcedor do Galo não está muito animado com a chegada do zagueiro uruguaio que pertence ao Fenerbahçe. O Rodrigo Caetano tem falado que não pretende liberar jogadores, que o elenco do Galo já está curto, mas eu imagino que se de fato chegar zagueiro estrangeiro, possa liberar sim o Nathan Silva, e eu gosto do Nathan, tá? O Nathan já viveu momentos bons com a camisa do Galo. Comenta sobre o Vasco interessado no Coelar, o negócio vai para frente ou é só papo? Eu acho difícil esse negócio, para agora a chance é pequena, assim, que você vai precisar convencer o Al Hilal a liberar um cara que é titular absoluto, vai precisar convencer o Coelar a baixar bastante. O Coelar ganha livre de impostos R$1,5 milhão por mês. Essa conta dá mais ou menos no Brasil R$2 milhões por mês. O Coelar pode aceitar, não, agora estou satisfeito em não ganhar mais R$2 milhões por mês, vou aceitar ganhar 1. Só que ele tem contrato até a metade do ano que vem, cara. Se eu fosse vascaíno, eu não ficaria muito empolgado. Nicola manda uma mensagem para 777 para se ligar que o Vieto vai ficar livre. Jorge Reis Constantino. Ô, Jorge, se o Paulo Brax, que está lá só para isso, não está ligado, está dormindo, né? Explicar um pouquinho a situação do Vieto. Vieto é um meio uruguaio, Luciano Vieto, tem só 29 anos de idade. Ele tem contrato até junho com o Al Hilal e está entre aqueles que menos ganham no futebol, no time saudita. Você pega as estrelas do time, ele e o Michael são os que menos ganham. Ganham na casa de R$1 milhão por mês, 1,100, vai. Eu até perguntei para o Flávio Pires, que é um empresário brasileiro que mexe com jogadores lá, ele falou, Nicola, eu acho que se pintar uma proposta legal pelo Vieto, eu acho que ele vai para o Brasil, mas até agora ninguém cogitou essa possibilidade. Manu escreve, quantos por cento o clube paga de despesas sobre o salário dos atletas? 27,5%? Que assim, são algumas contas diferentes, né? Tem salário em carteira, tem direito de imagem, tem 13º, tem férias, tem bicho. É muito difícil fazer essa conta assim de forma definitiva, tá? O meu amigo aqui, ó. Teremos Mundial ano que vem ou já será o novo formato? Na teoria, o novo formato do Mundial está marcado para 2025. Ele já deveria ter começado, já deveria ter tido pelo menos uma edição. A ideia é que ele aconteça a cada 4 anos. Só que a pandemia veio e alterou os planos da FIFA, tá? A gente está em 23, né? Eu acho que pelo menos mais um Mundial de Clubes ainda deve acontecer nesse formato, tá? Do campeão da Libertadores enfrentando o campeão da
da Ásia, da África, da Oceania, da Europa. Eu acho que a gente deve ter mais uma. O que é importante lembrar é que os campeões recentes da Libertadores, e talvez eventualmente até da Sula, já estão garantindo ou carimbando o passaporte para esse grande Mundial. Porque se esse Mundial acontecer em 2025 e a América do Sul, a Conmebol, tiver 8 representantes, a gente deve ter os 4 últimos campeões da Libertadores e, eventualmente, campeão da Sula. Não sei qual que vai ser o formato, mas os campeões da Libertadores certamente estarão. Então é possível que Flamengo e Palmeiras, com os títulos mais recentes, façam parte dessa disputa, tá? Lembra que eu contei para vocês dias atrás sobre Igor Coronado, camisa 10 do Al Ittihad, brasileiro, cujo contrato lá na Arábia Saudita se encerra em junho, certo? Ele foi procurado por 7 dos 8 grandes clubes de futebol no Rio e em São Paulo, à exceção ao Flamengo. Depois contei também que o Internacional está de olho no Igor Coronado. Quero acrescentar mais uma informação, uma atualização. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do atleta, o Rafael Brandino. E o Rafael me contou que está embarcando para a Arábia Saudita com a intenção de resolver o futuro do jogador. O Igor Coronado, que ganha hoje 5,5 milhões de dólares por temporada, livres de impostos na Arábia Saudita, trazendo para a nossa moeda 2,3 milhões mensais. A primeira oferta do Al Ittihad para prorrogar esse contrato foi de redução dos vencimentos para 4,5 milhões de dólares. Ele cairia de 2,3 para 1,9 milhão, mas o Al Ittihad já melhorou essa oferta para 5 milhões de dólares. O atleta segue com vontade de jogar no futebol brasileiro, mas seu empresário vai se sentar à mesa com os dirigentes do Al Ittihad para ver se existe alguma outra possibilidade, se o time saudita topa melhorar esse contrato, oferecer condições, enfim, a gente deve ter um desfecho nos próximos dias. A ideia do Igor Coronado não é estender essa novela, mesmo porque seu contrato na Arábia se encerra